Espero que vocês tenham tido assim um excelente tour, uma experiência bacana em relação ao Open, tá? Olha, não esquece de depois ir lá no QR Code lá e fazer a avaliação do evento para que a gente possa entender o que nós podemos melhorar para os próximos eventos iguais a esse, tá bom? Bom, eu vou explicar agora de uma forma bem simples e objetiva como é que funciona o processo, pessoal, de entrega de chaves. Até porque o Open é o start, é o kickoff, é o momento em que a gente dá início ao processo da entrega das chaves. Por quê? Porque paralelamente à parte jurídica de legalização técnica da obra, jurídica porque habeas, averbação, cartório, uma série de outras coisas que eu vou explicar aqui, nós temos também todo o procedimento de vistoria e de tudo aquilo que é envolvimento com você, cliente. Então vamos lá, vou explicar um passo a passo bem simples para que vocês possam entender como que vai funcionar daqui para frente. Bom, primeiro passo, você vai fazer a vistoria da sua unidade, tá? Então você vai ser convocado para poder chegar até a sua unidade numa data previamente agendada, juntamente com a nossa equipe técnica, para que você possa fazer a vistoria da sua unidade. Durante o Open, vocês visitaram, o quê? A unidade modelo, o apartamento modelo. Pegamos lá um apartamento modelo para que você pudesse entender como é que está o processo de acabamento. Porém, na vistoria autônoma, é uma vistoria na sua unidade, aquela que você comprou. Então você vai vistoriar a sua unidade e, estando de acordo, a sua unidade ela é fechada, lacrada e somente você poderá abrir depois essa unidade. Caso a construtora, em algum dado momento, precisar acessar essa unidade por qualquer situação que seja, você vai ser acionado e vai autorizar a construtora a abrir o seu apartamento que já foi vistoriado e homologado por você mesmo, tá? Então essa vistoria ela vai ser feita. Nossa equipe entrará em contato com cada um de vocês, disponibilizando uma agenda para que você possa, dentro do horário permitido, no caso, para que você possa fazer a sua vistoria. Feita a vistoria, repito, somente você vai poder autorizar abrir a sua unidade ou, obviamente, quando você tiver a sua chave, acessar a mesa, tá bom? Segundo passo. Durante esse processo de vistoria, a gente também começa a dar início aos trâmites burocráticos, aquilo que depende de nós e aquilo que depende de outros órgãos que não têm gerência da construtora. Então, o que depende de nós? Por exemplo, nós contratamos uma empresa, de administração de condomínio, para que possa dar toda a assistência a vocês, moradores, para que vocês possam literalmente organizar todo o processo de instalação de condomínio, eleição de síndico, eleição de conselho administrativo, conselho fiscal, enfim, tudo aquilo que rege a convenção do condomínio, as normas que para quando vocês entrarem no condomínio, toda essa estrutura esteja pronta. Para isso, nós contratamos sem custo nenhum uma empresa, Essa empresa é importante dizer, não é a empresa que nós escolhemos para administrar o condomínio, e sim uma empresa para poder criar a estrutura do condomínio. A administração, a empresa quem vai administrar o condomínio, quem decide, assim como todas as coisas relacionadas a condomínio, são vocês. São os moradores, os proprietários, quem decidem o que vai ter, o que não vai ter e qual, obviamente, é a administradora. Nós contratamos, por quê? Porque é necessário ter uma empresa para poder fazer toda a parte burocrática de eleição, convocação de assembleia para registro de uma ata, para concepção junto à junta comercial para poder fazer o CNPJ do condomínio e toda aquela burocracia. Uma vez eleito o síndico e os seus devidos conselheiros, o síndico e o conselheiro convocam uma nova assembleia, aprova a taxa que vai ser administrada pelos condôminos e assim vocês é quem vão decidir, não é a construtora. Então eu deixo isso muito bem enfatizado, porque às vezes as pessoas acham que a construtora é quem define tais questões. Não, a construtora só disponibiliza, sem custo nenhum para os condôminos, futuros condôminos, essa estrutura para que possa ser organizado a convivência e a vivência dentro do condomínio por meio dessa administradora. Se vai ser ela ou não, são vocês quem vão decidir. Terceiro passo. Bom, aí existem a parte da legalização da obra. E eu cito 3 importantes momentos dessa legalização, que são questões que não dependem de nós. A primeira delas é a emissão do habeas. Bom, a emissão do habeas é quando nós pegamos todo o projeto e a execução estando concluída,
nós encaminhamos até a prefeitura e a gente diz exatamente o seguinte: prefeitura, nós concluímos aquela obra, preciso que você vá lá fazer todas as vistorias necessárias de todos os departamentos para que possa validar que a construtora executou conforme o projeto. O que acontece então? A prefeitura envia até a obra todas as secretarias pertinentes para essa aprovação. Então ela envia lá, por exemplo, Secretaria de Trânsito, de Meio Ambiente, de Infraestrutura, tudo aquilo que ela precisa para poder dizer o seguinte: olha, realmente essa empresa, essa construtora executou conforme ela prometeu. Uma vez feito isso, a prefeitura chancela o que a gente chama de habites. O habites nada mais é quando diz: olha, esse projeto foi executado e ele tem condições de habitabilidade. Bom, eu pego então esse habites e, paralelo a isso, tem um outro processo que a gente faz que é junto ao Corpo de Bombeiros, que é o atestado de verificação, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, em que o bombeiro vai lá e atesta todas as normas de segurança que nós pré-estabelecemos também lá atrás. Então, o Corpo de Bombeiros vem e homologa o projeto e também dá para nós esse AVCB. Eu pego então essa vistoria da prefeitura, o habites mais o AVCB, e vou buscar um terceiro elemento fundamental para a conclusão disso tudo, que é a certidão negativa de débitos, em que a construtora é obrigada a apresentar para a Receita Federal que ela recolheu devidamente todos os impostos, que eram necessários durante a execução da obra. Lá no início, quando nós iniciamos a obra, nós fomos obrigados a apresentar para a Receita Federal um documento em que a gente estimava um volume de dinheiro, de custo, e quanto que esse volume teria de tributação. Agora, no final, a gente tem que voltar lá na Receita Federal e dizer: olha, eu previa recolher, vou dar aqui um exemplo hipotético, 1 milhão de imposto. Eu tenho que apresentar lá para a Receita Federal essa comprovação que nós recolhemos, e então a Receita Federal emite para nós a certidão negativa de débito desta obra. Então, o que nós fazemos? Pegamos então o habites, o AVCB e a certidão negativa de débito e levamos todos esses documentos e demais documentos burocráticos para o cartório de registro de imóveis, que até então tem lá uma matrícula que está dizendo o seguinte: existe uma futura obra, um futuro empreendimento. Até então é um terreno. Então o cartório coleta esses 3 documentos e então averba isso na matrícula, ou seja, registra isso na matrícula. Em um dado momento, o cartório vai dizer nada mais, nada menos que o seguinte: que no dia X, a data em que ele fizer esse processo, foi constatado de que aquela futura incorporação, aquela futura obra, uma vez emitido o habites pela Prefeitura, Corpo de Bombeiro e certidão negativa de débito da Receita Federal, não é mais uma futura obra em si, é um prédio. Então, a partir desse momento, o cartório ele registra na matrícula que existe ali uma edificação homologada pelos órgãos competentes. Quando isso ocorrer, o que vai acontecer? A matrícula individual de cada apartamento vai ser expedida. A sua matrícula do seu apartamento, do seu imóvel, que até então era uma matrícula de uma futura unidade, agora não mais. Passa a ser a matrícula de um apartamento com as suas devidas especificações. A gente pega então essa matrícula averbada, registrada, e levamos até a Caixa Econômica Federal, que por sua vez encerra-se todo o processo. Nessa parte, encerra. Porém, existe uma outra coisa muito importante que essa matrícula permite, que é o seguinte: lembra que eu falei da empresa que vai e faz toda a parte de homologação de condomínio? É necessário essa matrícula averbada para que possa se constituir uma empresa junto à JUSESP. O que é isso? Essa empresa nada mais é do que o condomínio. O condomínio ele tem um CNPJ e o condomínio passa a ter a sua vida jurídica independente, tá? Então esse é o processo e eu quero chamar a sua atenção muito nesse final de vídeo, que é o seguinte: esse processo ele é burocrático, não depende exclusivamente da construtora. Então eu não tenho como garantir o prazo exato. Quanto tempo demora o habites? Quanto tempo demora o AVCB? Então a gente depende do Corpo de Bombeiros, a gente depende da Prefeitura, a gente depende do cartório, a gente depende da Receita Federal. É um processo burocrático, porém nós estamos calejados com esse processo, sabemos. Em média, dura aí de 2, 3, pode ser que dure até 4 meses. É uma questão que varia bastante de acordo de cidade para cidade.
prefeitura para prefeitura. O que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo para que possa esse processo ser rápido? Concluir a obra, que é agora no primeiro bimestre, aí mais ou menos é o que a gente acredita, né? Fazer essa conclusão e já fazer todo o protocolo, que é o que a gente já está querendo fazer entre final de janeiro e início de fevereiro, em todos esses órgãos, para poder fazer isso o mais breve e rápido possível. Então, pessoal, esse é o trâmite. Eu tentei ser o mais sucinto possível, embora é bem complexo, né, as informações, mas o importante é que vocês tenham minimamente conhecimento de como funciona esse processo. E, entretanto, nós estaremos em plena comunicação com vocês, explicando cada passo do processo. É um processo público. O que eu só peço e chamo a sua atenção é o seguinte: quando a gente der entrada, por exemplo, no Habits, tomem muito cuidado em de repente, fazer pesquisas na prefeitura. Eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque se você ficar fazendo uma consulta pública na prefeitura sobre o processo, sabe o que vai acontecer? Quando a gente ligar lá para pedir o processo, a prefeitura não vai dar essa informação para nós. Por quê? Porque muitas vezes, se as 440 pessoas começarem a pesquisar esse processo, sabe o que vai acontecer? Isso eu falo pesquisar lá na prefeitura, indo lá e pedindo vistas do processo. Pode acontecer do processo atrasar. E a gente tem experiências em relação a isso. Já tivemos clientes que foram lá e pediram vistas do processo e o processo ele parou por conta desse pedido. Toda informação nós encaminharemos para vocês. Vocês podem sim pesquisar no site da prefeitura, através de número de protocolos, mas pedimos o cuidado para que isso não seja feito de forma pessoal, para que o processo não possa atrasar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Toda vez que a gente quiser fazer alguma consulta, a gente vai ter que ir lá pessoalmente na prefeitura, porque telefone eles vão dizer: olha, tem muita gente ligando aqui e eu não passo mais informação por telefone. Isso a gente tem experiência em outros casos. Fiquem tranquilos, nós estamos trabalhando para isso. E se Deus quiser, com muita fé em Deus, com muito trabalho, que é o que a gente tem exercido no Coliseu, nós vamos conseguir fazer essa entrega o mais breve possível. Eu termino dizendo: já iniciamos o processo de entrega das suas chaves. Essa burocracia toda já faz parte desse processo e encerra com aquele momento tão especial que a gente está aguardando carinhosamente, que é entregar a chave do seu apartamento, e isso, com certeza, nós vamos fazer muito em breve. Muito obrigado!